Olá pessoal, tudo bem? Primeiro de novo, obrigado pela atenção. Meu nome é Danilo, sou diretor da FQS Contabilidade. Hoje a gente vai falar sobre BPO contábil, BPO fiscal e BPO departamento pessoal. Então, a terceirização dos processos contábeis, dos processos de fechamento de folha e dos processos de fechamento fiscal, ela ocorre de forma integrada hoje no Brasil. Então, nós, como contribuintes, tanto as empresas, contadores, colegas aí do ramo, a gente precisa entregar algumas informações hoje para o governo. Então, lembra aqueles livros fiscais, aqueles livros antigos onde ficava guardado toda a escrituração, nota a nota de entrada, nota a nota de saída? Hoje esses livros eles são livros eletrônicos, muito conhecido como SPED. Hoje não, eu acho que isso já tem uns 5 anos, se eu não me engano. Então, de qualquer forma, nós precisamos aí dos livros de entrada, precisamos entregar os livros de saída e as respectivas apurações de impostos. Então, todas as notas de entrada, todas as notas de saídas, a gente precisa receber. Qual é o sentido disso? Hoje o Estado ele obriga a gente a entregar isso de forma recorrente. Tanto a entrada quanto a saída, todas as notas de compra de mercadoria, venda de mercadoria, serviços prestados. No departamento pessoal e no departamento contábil não é diferente. Então, quando a equipe pede lá extrato bancário, relatório financeiro, relatório de contas pagas, relatório de contas a receber, relatório de estoque ou controle disso, porque a gente precisa informar para o Estado e montar um balanço, montar uma DRE. Os termos são um pouco técnicos, mas aonde eu quero chegar? A gente da FQS Contabilidade, a gente quer dar o devido valor ao balanço contábil, à DRE. Então, de forma periódica, a gente faz reunião com os clientes para apresentar o balanço, para apresentar a DRE. Na maioria dos clientes, tem sido trimestral essa reunião, para olhar o tamanho do faturamento, o tamanho da compra, o tamanho da despesa, o tamanho do custo de mercadoria vendido, para o balanço e para a DRE não ser mais uma peça simbólica lá no e-mail. Ele precisa voltar para o que ele foi concebido, ou seja, para a tomada de decisão. Então hoje o que a gente percebe aí no mercado? Existe um balanço que o contador entrega e existe as informações gerenciais. Como o meu sócio Diniz disse, essas duas informações elas precisam caminhar para um lado só. Elas precisam estar juntas. Então, na hora que o nosso cliente ele olha lá na última linha do DRE e tem um lucro contábil, esse lucro ele precisa refletir na operação. Ou esse prejuízo precisa refletir na operação. Então, o custo de mercadoria vendido, por exemplo, o famoso CMV, ele é só nossas aquisições? Não, ele é a nossa aquisição mais a movimentação de estoque. Então, tem empresa especializada aí no mercado que conta estoque. Não somente para efeito de balanço, mas para efeito de perda, para efeito de custo, como o Diniz sempre diz, para olhar os índices, para a gente entender se essa perda não está sendo muito alta. Então, esse balanço, esses livros de entrada, esses livros de saída, a própria apuração da folha tem muita oportunidade contábil. Oportunidade de decisão, oportunidade de análise, oportunidade de risco, oportunidade tributária. Então, quando o colega contador ou quando a gente do escritório pede esse balanço, pede essa informação, pede esse extrato, é para entregar isso para vocês. Então, nesse sentido, nós temos aí duas peças contábeis, tanto a DRE, demonstração de resultados do exercício, quanto o próprio balanço patrimonial. Vamos falar da primeira, da DRE. A DRE é toda a movimentação no ano fiscal. Então lá no começo a gente olha ali receita fiscal, receita financeira, as deduções tributárias. Depois vem o custo de mercadoria vendido para quem é comércio, o custo de produção para quem é indústria ou o custo de serviços prestados para quem é serviço. E depois vem as despesas operacionais e as próprias despesas indedutíveis. Qual é o caminho da DRE, para que ela serve? Ela está olhando ali um movimento fechado, então tudo que a gente faturou, tudo que a gente comprou, mas sem olhar as movimentações dentro do balanço. O balanço é um documento à parte. Os dois interagem, mas a DRE é um documento fechado. Então, por exemplo, se a gente pegar do ano fiscal passado, lá tem toda a receita de janeiro a fevereiro, todas as despesas e todo o custo tributário, todo o custo administrativo e operacional. Já o balanço patrimonial, ele segue uma lógica, ele segue uma sequência. Então, o estoque de 31/12 do ano anterior é o estoque de abertura do ano seguinte.
O estoque, as contas a receber ou as contas a pagar de 31/12 do ano anterior reflete-se em 1 de janeiro do ano seguinte. O balanço ele tá para demonstrar para a gente as mutações do patrimônio, ou seja, a subida ou descida da posição do estoque, a subida ou descida do caixa, do banco. Então, não necessariamente uma empresa que dá lucro é uma empresa que está bem. Então, se nós temos, por exemplo, uma empresa que deu lucro, mas vendeu ativo imobilizado, de fato, ela deu lucro, mas não foi operacional. Então, uma empresa que deu prejuízo, mas ela vem fazendo investimentos, é para isso que serve o balanço, para olhar as demonstrações do patrimônio líquido, as demonstrações do ativo e as demonstrações do passivo. Pessoal, se vocês quiserem uma auditoria no balanço, na DRE, para entender se os números estão batendo, se a sequência está batendo, entre em contato com a gente lá na empresa, beleza? Obrigado, deixa o like, segue a gente nas redes e tchau!